Olá, alunos e alunas de Filosofia Moderna. Estivemos falando sobre Francis Bacon e a importância que esse pensador tem ali na aurora da modernidade, no início da modernidade. É um dos pensadores que se colocam nesse momento de transição do mundo escolástico medieval para o mundo moderno, um mundo mais fundamentado no ideal racionalista e cientificista de compreensão da existência, de compreensão dos dados da realidade. Estávamos conversando sobre a questão relativa àquilo que Francis Bacon chama de ídolos do conhecimento, ou seja, mecanismos e circunstâncias que são impeditivas de uma expressão mais devida das esferas de conhecimento. Ele observa que o conhecimento pode ser atrapalhado, por assim dizer, o conhecimento pode ser deformado ou deturpado a partir de alguns horizontes de posicionamento que o ser humano estabeleça. E o primeiro que ele faz referência são os ídolos da tribo, e esses ídolos estão ligados à própria questão da espécie humana. O ser humano, enquanto tal, erra, e seus erros também são erros intelectuais, também são erros cognitivos, erros das esferas de conhecimento. E em seguida, Bacon faz menção aos ídolos da caverna. Muito bem, isso está ligado à pessoa de Platão, ao filósofo Platão. Platão tem lá o mito da caverna, onde ele diz que há um grupo de prisioneiros que estão dentro da caverna e eles observam apenas as sombras e não a realidade. Até que um dos prisioneiros sai da caverna e observa a realidade, e depois volta e diz que existe uma realidade para além das sombras. Mas aqueles que estão acostumados com as sombras dentro da caverna não podem conceber, não podem aceitar, não podem imaginar que exista outra realidade além das sombras que eles observam. Esse mito, então, de Platão está fazendo referência à ignorância humana. É como se o ser humano estivesse numa caverna de ignorância. E ele precisa se libertar dessa caverna de ignorância para descobrir a realidade tal qual ela é. E para Platão, esse processo seria feito através da filosofia ou do esforço racional puro. Então, Francis Bacon retoma esse ponto ou essa análise proposta por Platão e vai falar dos ídolos da caverna. Esses ídolos da caverna seriam falsas noções dos indivíduos. Ele pode, por exemplo, estar no mundo da educação. O processo educacional, que é o processo que socializa o ser humano é socializado através de um processo educacional. A educação é um elemento que leva o ser humano a se inserir na ordem social. O ser humano nasce carente dessa necessidade de ser socializado para ser plenamente humano. Ele nasce com potência disso, mas não como ato. O ato precisa ser construído, e a educação é um processo que constrói esse ato de uma condição humana mais plena, com exercício racional mais efetivo, com comportamento civilizado, devido, etc. e tal. Tudo aquilo que nós concebemos como sendo positivo no aspecto do exercício da educação. A educação seria também um elemento que teria problemas. Ela poderia ser um processo através do qual se ensinam ideias erradas, se ensinam conceitos errados, se ensinam procedimentos e comportamentos humanos errados. Podemos citar exemplos históricos quanto a isso, que serviria para ilustrar o sentido aqui da ideia. Quando olhássemos para uma sociedade, e ela sempre serve como exemplo daquilo que é negativo, daquilo que foi destrutivo, daquilo que foi absurdo na história da humanidade, a experiência cultural e social do nazismo. O nazismo, então, ensinava, por exemplo, às crianças a superioridade racial, ou do outro lado, a inferioridade racial. Claro, se você ensina um, está ensinando o outro, que seres humanos são melhores do que outros por causa da sua condição étnica, por causa da cor da sua pele. Então era um sistema político que legitimava racismo, preconceito racial. Isso seria um exemplo típico de uma sociedade que se organizou dentro de uma perspectiva que poderíamos enquadrar aqui com a linguagem do Bacon, sendo ídolos da caverna. Essa geração, ou a maioria deles, de alemães que viveram sob o regime nazista, estavam ali então debaixo de uma orientação educacional, de uma orientação intelectual completamente
fora do que seria uma decência ética e do que seria um horizonte de verdade e de legitimidade de uma razão autêntica, uma razão que busca a verdade e trata a verdade como elemento central e decisivo para a formação de uma consciência pessoal e de uma vivência social. Então, os ídolos da caverna seriam isso, seriam esse processo através do qual o indivíduo está inserido em compreensões e cosmovisões que foi gerado nele por um processo educacional que, no entanto, representa um equívoco quanto à abordagem da realidade e à definição daquilo que a realidade significa e é, seja qual for o elemento dessa expressão. Pode ser na esfera da política, pode ser na esfera da organização econômica, pode ser na esfera daquilo que se ensina como sendo procedimento nas relações interpessoais, no cotidiano, que todos nós estamos inseridos e vivenciando. Bacon também fala dos ídolos do mercado. Esses ídolos do mercado está ligado aos problemas da linguagem. A linguagem não alcançando uma definição correta de definir o ser e definir as condições em que o ser vive e o mundo social e natural que esse ser se insere. Aqui eu lembro da figura filosófica de Wittgenstein, o filósofo austríaco, falando que a filosofia é uma forma de linguagem que procura destituir outras formas de linguagem. Em que sentido? A filosofia seria uma linguagem lógica e racional que tenta destituir uma linguagem que seja ilógica e irracional. Então a linguagem pode sim ser um instrumento através do qual o saber não é permitido, o saber é inviabilizado, uma linguagem errada e equivocada, uma construção de conhecimento a partir de uma linguagem que não tem uma competência devida na análise e na observação dos fatos. Então, é esse o sentido que Bacon aponta para os ídolos do mercado. E, por fim, ele faz menção aos ídolos do teatro, que seria, muito interessante isso, porque seria aquela questão das falsas concepções filosóficas. Então, Bacon, com isso, está apontando para o fato de que o problema dos ídolos do conhecimento não está apenas ligado a manifestações de ignorância, ausência de saber, de instrução. Pode haver um nível elevado de instrução e, ainda assim, o que se diz a partir desse nível elevado de instrução e de erudição seja um equívoco em termos de compreensão da vida, em termos de compreensão de um processo social qualquer, no âmbito da cultura, no âmbito da religião, no âmbito da economia ou no âmbito da política. Sempre se pode estar errando quando se usa a construção de um conhecimento. É preciso, então, estar atento para que o conhecimento tenha a melhor oportunidade de se efetivar com senso lógico, com consistência de fato racional, para que ele seja minimamente correspondente à realidade e possa, assim, compreendê-la de forma adequada e providenciar ou gerar condições para que a intervenção nessa realidade seja uma intervenção da parte do ser humano correta, adequada e propiciadora de cenários interessantes e cenários verdadeiros e cenários que venham a constituir realmente uma civilização e uma ordem social justa e uma sociedade melhor. Então esses seriam os 4 níveis de equívocos de conhecimento propostos por Francis Bacon. De um lado, os ídolos da tribo, em seguida, os ídolos da caverna, os ídolos do mercado e os ídolos do teatro. Ele está muito preocupado em que se possa ter uma esfera de conhecimento que esteja livre desses problemas e assim possa ser um conhecimento útil para a compreensão do mundo, para a compreensão da vida e para a compreensão de si mesmo. Prosseguiremos no nosso próximo encontro falando ainda sobre algum aspecto de Bacon e entrando em outro pensador da modernidade.